Se alguém te dissesse que, durante a Primeira Guerra Mundial, um homem parou de viver na superfície da Terra, que trocou o céu por lama, o sol por escuridão e o ar livre por túneis estreitos infestados de ratos, você acreditaria? Porque isso não é metáfora. Isso aconteceu de verdade. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Comenta agora de onde você está assistindo esse vídeo. Não é por algoritmo, é porque essa história começa em silêncio e termina em um lugar onde quase ninguém ousou entrar. Agora, escuta com atenção. No início da guerra, em 1914, ninguém imaginava que o conflito se transformaria em uma guerra de espera. Os soldados marcharam acreditando em batalhas rápidas, vitórias gloriosas, retornos triunfais. Mas a realidade engoliu essas ilusões em poucos meses. A Europa virou um campo de feridas abertas. E para sobreviver, os homens cavaram desesperadamente. Trincheiras surgiram como cicatrizes rasgando a terra. Valas profundas, molhadas, escuras. O chão não secava. Os corpos nunca estavam realmente deitados, apenas afundando. Foi nesse cenário que ele chegou ao fronte. O nome pouco importa, porque com o tempo ele deixaria de ser tratado como homem. Ele era apenas mais um soldado entre milhares. Uniforme pesado, botas que nunca secavam, um fuzil que parecia pesar mais a cada dia. Mas havia algo diferente nele. Ele não tinha medo da escuridão. Nos primeiros meses, enquanto os outros reclamavam da falta de luz, ele observava os túneis com curiosidade. Enquanto os companheiros falavam do céu que não viam mais, ele escutava a terra. E a terra falava. Primeiro eram apenas barulhos, batidas secas, arranhões distantes. Um som oco como se algo cavasse do outro lado. Os oficiais diziam que era imaginação. O cansaço fazia truques com a mente, mas não era. O inimigo estava cavando. A guerra havia descido para baixo da superfície. As primeiras explosões subterrâneas vieram sem aviso. O chão simplesmente se abriu. Homens desapareceram sem gritar. Era assim que funcionava. Cavavam túneis até embaixo da trincheira inimiga, colocavam explosivos e a terra fazia o resto. Quem sobrevivia às explosões raramente voltavam mesmo. E foi após uma dessas explosões que ele caiu. Não foi jogado, não foi empurrado. O chão simplesmente cedeu. Quando acordou, não havia céu, não havia gritos, não havia oficiais, apenas escuridão e ratos. Ratos enormes inchados de cadáveres, olhos brilhando no escuro. Eles não fugiam. Eles observavam. Ele tentou subir, mas não havia por onde. O túnel havia desabado atrás dele. Horas passaram, talvez dias. Quando finalmente foi encontrado, algo nele já tinha mudado. Os companheiros disseram que ele saiu em silêncio, sem agradecer, sem reclamar e, estranhamente, sem querer voltar para a superfície. A partir daquele dia, ele passou a se oferecer para as missões que ninguém queria. Reconhecimento subterrâneo, escuta de túneis inimigos, patrulhas noturnas abaixo da terra, enquanto os outros temiam ficar presos. Ele se sentia seguro. Lá embaixo não havia artilharia, não havia aviões, não havia oficiais gritando ordens impossíveis. A terra era constante, a escuridão honesta. Com o tempo, ele começou a passar mais horas embaixo do que em cima. Aprendeu a se mover agachado, a economizar ar, a identificar vibrações pelo corpo, não pelo ouvido. Dormia em nichos cavados à mão, comia em silêncio, falava cada vez menos. Os soldados começaram a cochichar, diziam que ele estava enlouquecendo, que estava se tornando parte do chão, que logo não sairia mais. E em certo momento, eles estavam certos. Porque houve uma noite em que ele simplesmente não voltou, não morreu, não foi capturado, desceu e decidiu ficar. Os oficiais ficaram furiosos, mandaram equipes procurá-lo, nada. Os túneis eram extensos demais, perigosos demais, e aos poucos, algo estranho começou a acontecer. Relatos surgiram, sentinelas diziam ouvir passos vindos do subsolo, patrulhas encontravam alimentos desaparecidos. Mensagens riscadas na lama das paredes. Marcas de mãos. Não eram inimigas. E os ratos? Os ratos começaram a se comportar diferente. Eles não atacavam mais naquela área, como se alguém estivesse ali antes deles. Foi quando nasceu o apelido. Primeiro como piada, depois como medo. O soldado rato. O homem que havia escolhido viver onde ninguém mais conseguia respirar. E o pior ainda estava por vir. Porque enquanto ele se adaptava ao subsolo, a guerra lá em cima estava prestes a descer ainda mais fundo. E o que ele encontraria nos túneis inimigos não era apenas outro soldado. A guerra ensinou os homens a temer o céu, mas ele aprendeu a temer a terra. Lá embaixo, no subsolo da Primeira Guerra Mundial, não existia dia nem noite. O tempo perdia o sentido, o corpo marcava as horas pelo cansaço, não pelo relógio. O soldado que virou rato já não era procurado com urgência. Os oficiais desistiram. Oficialmente, ele estava listado como desaparecido em ação, mas na prática, ele estava mais vivo do que nunca. Ele conhecia os túneis como quem conhece o próprio corpo. Sabia onde o chão vibrava antes de um desabamento, onde o ar ficava pesado demais para respirar, onde os ratos paravam de avançar, sinal de perigo iminente. E foi seguindo os ratos que ele chegou onde não deveria. O inimigo cavava mais fundo, muito mais fundo do que os mapas indicavam. Os túneis alemães se cruzavam como veias sob a terra. Alguns eram largos o suficiente para dois homens passarem lado a lado.
outros mal permitiam rastejar. E havia algo errado. O silêncio não era normal. Mesmo na guerra subterrânea, sempre havia sons. Respiração distante, ferramentas, passos abafados. Ali, não. Era um vazio pesado. Um silêncio que pressionava o peito. Ele avançou. Cada metro exigia esforço. A lama grudava no uniforme. As mãos já não sentiam o frio. Foi então que ele viu uma galeria inteira, abandonada. Capacetes no chão, ferramentas largadas, restos de comida intactos. Não havia sinais de luta, nem de explosão. Os homens simplesmente tinham ido embora, ou pior. O soldado rato aprendeu cedo que, no subsolo, o inimigo nem sempre era humano. O ar começou a mudar. Um cheiro estranho, metálico, irritava os olhos, queimava a garganta. Gás. Alguém havia liberado gás em um túnel fechado. Ele recuou instintivamente, prendendo a respiração o máximo que pôde. Mas o gás não se comportava como no campo aberto. Ele se acumulava, ficava preso, esperava. Naquele momento, ele entendeu algo crucial. O subsolo não perdoava erros. Se o céu matava rápido, a terra matava devagar. Dias depois, os primeiros relatos começaram a circular entre as trincheiras. Soldados diziam ouvir batidas vindas de baixo, não explosões. Batidas organizadas, 3 curtas, uma longa, um código improvisado. Quando equipes eram enviadas para investigar, encontravam armadilhas desativadas, túneis inimigos sabotados, explosivos removidos. Alguém estava interferindo, sozinho. E ninguém queria admitir, mas todos sabiam. Era ele, o homem que havia se adaptado ao subsolo melhor do que qualquer outro. Mas o que ninguém sabia era o preço que ele estava pagando. Viver abaixo da terra cobra um valor alto. O corpo começou a mudar, a pele perdeu cor, os olhos ardiam constantemente, a luz da superfície machucava. Quando raramente ele subia à noite para buscar suprimentos, evitava olhar para o céu. Aquilo o incomodava. Era grande demais, aberto demais. Ele já não falava como antes. Quando falava, as palavras saíam curtas, secas, e havia algo mais. Ele começou a confundir sons. Às vezes achava ouvir vozes nos túneis vazios, chamando, sussurrando. Outras vezes seguia ratos acreditando que eles o guiavam, como se fossem sentinelas. Não por superstição, por sobrevivência, porque os ratos sabiam onde a terra ia ceder. A guerra, percebendo sua existência, tentou usá-lo. Mensagens começaram a aparecer nas entradas dos túneis, ordens escritas às pressas, pedindo que ele sabotasse posições específicas. Ele ignorou. Não, porque se recusasse a lutar, mas porque entendia algo que os oficiais não entendiam. Se ele errasse uma única vez, ninguém o resgataria. Ele passou a agir por conta própria, e isso o colocou diretamente no caminho de algo pior. Em uma madrugada sem lua, enquanto avançava por um túnel recém-aberto, ele ouviu algo novo. Não eram ratos, não eram ferramentas, era respiração muito próxima. Ele apagou a lanterna, ficou imóvel, a respiração continuava, lenta, pesada, outro homem, também escondido. Também sozinho. Ali, a centímetros de distância, 2 soldados inimigos se encaravam na escuridão absoluta, sem saber quem atacaria primeiro. E foi nesse instante que ele percebeu. A guerra havia criado criaturas do subsolo dos 2 lados. Homens que já não pertenciam à superfície. Homens que, como ele, tinham aprendido a viver onde ninguém mais ousava. O encontro terminou sem luta, sem palavras. Ambos recuaram. Mas a partir daquele dia, os túneis deixaram de ser apenas passagens. Eles se tornaram território. E território sempre exige sangue. Na superfície, os bombardeios aumentavam. No subsolo, algo ainda pior se aproximava. Os engenheiros estavam preparando a maior explosão subterrânea já feita até então, uma que faria a terra engolir tudo. E o soldado que virou rato estava exatamente no caminho dela. No subsolo, não existiam avisos claros. A terra não gritava antes de matar. Ela apenas cedia. O soldado que virou rato sentiu isso primeiro no corpo. Uma vibração diferente. Não era explosão distante, era algo contínuo, profundo, como um coração batendo sob seus pés. Eles iam detonar. Não uma carga comum, era grande demais, funda demais, uma explosão feita para apagar mapas, não apenas soldados. Ele conhecia esse tipo de operação, sabia o que acontecia depois. O chão se dobrava sobre si mesmo, os túneis viravam caixões, o ar desaparecia. E ele estava preso no meio da rede subterrânea. Voltar não era simples, os caminhos que conhecia já não eram seguros. Alguns túneis haviam desmoronado, outros estavam cheios de gás. O subsolo que antes o acolhera agora parecia vivo e hostil. Ele começou a se mover rápido, não correndo. No subsolo, correr mata. Movia-se com precisão, rastejava, escutava, sentia a terra com as mãos nuas. Cada som era interpretado, cada silêncio suspeito.
Foi então que percebeu, ele não estava sozinho. Desta vez, não eram ratos, eram homens. Um grupo de soldados inimigos também estava preso abaixo da terra. Engenheiros, mineiros de guerra. Eles sabiam que a explosão viria, mas não sabiam quando. Quando se encontraram, não houve reação imediata. Ninguém levantou arma. Todos sabiam que atirar ali seria suicídio. Os rostos eram semelhantes, pálidos, cobertos de lama, olhos fundos demais para homens tão jovens. Por alguns segundos, ninguém era inimigo, e ninguém era aliado. E então, a terra tremeu. Não foi a explosão, foi o aviso. Um estalo profundo, como ossos se quebrando sob toneladas de peso. Eles não tinham escolha. Precisavam cooperar. Sem palavras, começaram a cavar, cada homem em um ponto, tentando abrir rotas de fuga antes que o túnel colapsasse. O soldado rato liderava sem dizer uma única frase. Ele sabia onde cavar, onde parar, onde a terra cederia primeiro. Os outros seguiram. Não por confiança, mas porque não havia alternativa. Minutos viraram eternidade. O ar ficou pesado. O suor queimava os olhos. Os pulmões imploravam por descanso. E então, a explosão veio. O impacto não foi ouvido. Foi sentido. O chão subiu. Depois caiu. A escuridão se tornou absoluta. Um dos túneis desabou por completo. 2 homens foram soterrados sem gritar. Outro começou a entrar em pânico. Hiperventilação, ar desperdiçado. O soldado que virou rato o segurou. Forçou-o a respirar devagar. Ali não existia lado certo da guerra, só sobrevivência. Quando tudo parou, restavam poucos. E o caminho para cima havia desaparecido. Eles estavam presos em uma bolsa de ar instável. Comida quase nenhuma. Água limitada. Nenhuma garantia de resgate. Horas passaram. Um dos homens começou a delirar. Falava da esposa, do filho que nunca viu. Outro parou de falar por completo. O silêncio voltou. Mas agora não era o silêncio confortável que o soldado rato conhecia. Era um silêncio de fim. E foi ali que ele tomou a decisão. Ele sabia algo que os outros não sabiam. Conhecia um túnel antigo, esquecido, parcialmente colapsado. Era estreito demais, perigoso demais. Não daria para todos. Ele não explicou, apenas apontou. Um por um, os homens entenderam. Se alguém tentasse liderar a fuga, não sairia vivo. Ele ficaria. Enquanto os outros avançavam lentamente pelo túnel estreito, o soldado que virou rato permaneceu para trás. Segurou os desabamentos menores. Redirecionou pedaços de terra. Manteve a passagem aberta pelo tempo necessário. Cada segundo ali roubava o ar. Cada movimento custava energia que ele já não tinha. Quando o último homem desapareceu no escuro, ele largou as mãos. Sentou-se. Pela primeira vez em meses, respirou fundo. Ele não tentou seguir. Sabia que não conseguiria. O subsolo tinha sido sua casa. E agora seria seu fim. Enquanto o oxigênio diminuía, imagens começaram a surgir. Não da guerra, mas de antes. O cheiro da chuva em solo seco. O vento. O céu. Algo que ele havia esquecido. Quando tudo começou a escurecer, não houve pânico. Apenas aceitação. A terra finalmente fechava a boca. Dias depois, quando equipes de resgate abriram um novo acesso, encontraram o que restava. Nenhum nome. Nenhuma identificação. Apenas marcas nas paredes e sinais claros de que alguém havia mantido o túnel aberto até o último segundo. Os sobreviventes nunca falaram muito sobre ele, mas espalharam a história do homem que desceu demais, que viveu como rato e morreu como poucos homens ousariam morrer, salvando outros. Quando a guerra finalmente terminou, ninguém comemorou de verdade. Houve silêncio. Houve cansaço. Houve homens que voltaram para casa sem conseguir atravessar uma porta sem hesitar. A Primeira Guerra Mundial acabou oficialmente em 1918, mas para muitos ela nunca terminou. E para o soldado que virou rato, ela não teve fim algum. Os túneis foram selados, mapas redesenhados, campos de batalha transformados em terrenos silenciosos. A terra foi alisada por tratores como se alguém quisesse apagar o que existiu ali embaixo. Mas a guerra subterrânea não desapareceu. Ela ficou enterrada. E com ela, histórias que nunca entraram nos livros. Os homens que sobreviveram graças a ele voltaram diferentes. Alguns não suportavam espaços fechados. Outros não conseguiam dormir sem luz. Havia aqueles que, em silêncio, carregavam um peso maior. Sabiam que estavam vivos porque alguém decidiu ficar. Nenhum deles sabia o nome verdadeiro do homem que os salvou. Nenhum soube de onde ele veio, ou se tinha família. Ele não deixou cartas, não deixou fotografias. Apenas marcas na terra. Com o passar dos anos, a guerra virou números. Milhões de mortos, milhões de feridos, datas, tratados, discursos. Mas ninguém fazia estatística dos homens que desapareceram para baixo, dos que viveram meses sem céu, dos que ouviram a terra respirar, dos que se tornaram invisíveis até para a própria guerra. Engenheiros que trabalharam nos antigos campos de batalha, décadas depois, relataram algo curioso. Ao escavar determinadas áreas, encontravam túneis que não constavam em nenhum registro. Alguns estavam reforçados de maneira improvisada, outros mostravam sinais claros de manutenção contínua.
como se alguém tivesse vivido ali, por muito tempo. Os trabalhadores os chamavam de túneis fantasmas, mas os veteranos sabiam. A história do soldado que virou rato nunca foi oficial. Não havia medalha, não havia nome gravado em monumento, mas entre aqueles que estiveram lá, ela era contada como um aviso, um lembrete. A guerra não transforma apenas heróis, ela cria sobreviventes estranhos, homens que aprendem a viver onde ninguém deveria viver. Talvez o mais cruel de tudo seja isso. Enquanto generais eram lembrados, ele era esquecido. Enquanto mapas eram estudados, os túneis eram ignorados. Mas, sem ele, muitos daqueles nomes famosos não teriam voltado para casa. Hoje, ao visitar antigos campos da Primeira Guerra Mundial, tudo parece calmo. Pássaros cantam, a grama cresce, o céu é amplo, mas abaixo dos pés, a terra guarda segredos. E em algum lugar lá embaixo, permanece a história de um homem que escolheu desaparecer da superfície para salvar outros. Não porque recebeu ordem, mas porque entendeu algo simples e terrível. Às vezes, para que outros vejam o céu de novo, alguém precisa aceitar nunca mais vê-lo. Se essa história te fez pensar, se em algum momento você se perguntou, e se fosse comigo? Deixa um comentário. Histórias como essa só continuam vivas quando são lembradas. Porque algumas guerras não são vencidas no campo aberto, são vencidas no escuro. E algumas das maiores histórias nunca viram a luz do dia.